Boa noite, Joan. Boa noite, Armando. A escritora de sucesso Joan viveu com seu marido John por 4 décadas, até que no dia 30 de dezembro de 2003, ele sofreu um ataque cardíaco em casa e morreu de imediato. Tinha 71 anos. Ele veio do escritório, me pediu um outro uísque que eu já tinha servido. Ele estava lendo um livro lá do David Franklin, O Último Verão Europeu, que começou a Grande Guerra de 1914. Ele veio e me pediu um outro uísque. E a gente estava ali conversando, né? Não lembro exatamente se ele estava falando sobre a Primeira Guerra ou sobre o uísque, porque ele percebeu uma mudança no sabor. Tanto que ele me perguntou se eu tinha servido single malt nessa segunda dose, se era outro uísque. E eu tinha servido mesmo. E aí, de repente, ele parou de falar. Eu, na hora, eu nem atinei para a possibilidade dele ter morrido. Para mim, ele estava brincando, ele estava se fingindo de morto, porque realmente foi um dia muito exaustivo e muito doído para a gente. Eu achei que era um movimento meio que uma brincadeira, entendeu? Tipo, sabe? Poucas horas antes de John morrer, ele e John tinham visitado Quintana, filha única do casal. A moça estava em coma numa UTI de Nova York. Havia pego uma gripe, que se agravou e desencadeou um choque séptico. Em agosto de 2005, devido àquelas complicações, Quintana também morreu. E depois eu achei que ele tinha engasgado, que ele tinha começado a... Nem ocorreu que poder... Aliás, a consciência realmente da morte dele, portanto, do luto, foi acontecer uns 6 meses. A 7 depois Você da demorou morte. para aceitar que ele estava morto ou para compreender que ele estava morto, é isso? Não, eu aceitava que ele estava morto, mas eu não acreditava que a morte fosse irreversível. Como assim? Eu achava que ele iria voltar. Eu tinha que... Você achava isso literalmente? Praticamente. Se eu fizesse determinados procedimentos, não digo nem rituais, mas se eu fizesse determinados procedimentos, se eu me comportasse dessa ou daquela maneira, eu criaria uma situação propícia à volta dele. E se eu agisse de outras formas ou de outras maneiras e agindo diferentemente daquilo que eu imaginava que seria positivo para que ele voltasse, ele não voltaria mais. Dá uns exemplos. O sapato. Na hora de dar as roupas dele, eu não consegui dar os sapatos. Porque as pessoas vão para o caixão sem sapatos, né? Isso eu fui. Só agora eu sei. Então, ele estava todo vestido, mas ele ia precisar de sapato para voltar. Não dá para ficar andando de meia, assim, né? Mas ele precisaria de roupas também. Não, mas de roupa ele estava, ele foi enterrado de roupa. Uma parte de mim sabia que esse era um pensamento sem sentido, mas ao mesmo tempo esse pensamento não saía da minha cabeça. É o que os antropólogos chamam de pensamento mágico quando se referem a populações mais, entre aspas, primitivas. Não, o pensamento mágico é o pensamento do ser, não é o reconhecer que o pensamento é sem sentido. É acreditar... Não, acreditar que mantendo os sapatos ele talvez voltasse. E o que eu preciso fazer para que aquilo lá aconteça? Ainda que uma coisa não tenha nenhuma relação com a outra. Essa ordem de consequência do ser, o pensamento do ser, se eu fizer isso, aquilo vai acontecer, que faz parte, que é o pensamento mágico. Né? Você também, alguém comentou que você também não gostava de ter gente no apartamento, porque você imaginava que... Porque eu precisava ficar sozinho. Porque se ele voltasse, ele teria que te encontrar sozinho, é isso? Para que eu acho que não para que ele precisaria me encontrar sozinho, mas para que essa conexão que existia entre nós se estabelecesse sem nenhum ruído de outra pessoa, sem nenhuma interferência alheia, né? Porque a presença de outra pessoa talvez cortasse essa conexão energética entre mim e ele. Você comentava que estava tendo esse pensamento com as pessoas? Não. As pessoas achavam que eu estava maluco. E era mais confortável, né? Tanto para mim quanto para as pessoas, acharem que eu estava aceitando tudo direitinho, que eu até me comportava, né, para consumo externo, de uma forma bem equilibrada, bem racional.
aceitando plenamente que a morte iria ser, mas isso era para exportação, né? Assim, no âmbito pessoal, a coisa era diferente. Quanto tempo durou isso? Acho que uns 7 meses, 6 meses. Começou no momento mesmo da morte dele? É. Então, assim, no momento em que ele caiu para frente, que para mim estava se fingindo de morto, estava passando mal. Porque aí eu liguei para a ambulância, para os paramédicos, para o socorro. E aí, durante todo esse procedimento, eu achava que eu, por exemplo, em relação ao pensamento mágico, a transferência do hospital, né, que eles foram para um hospital que era a 6 quarteirões de casa. E o nosso hospital, né, do nosso plano, é bem mais distante. Eu achava que a transferência do hospital era fundamental para que esse processo se revertesse. Se ele fosse transferido de hospital... Ele poderia... Ele tinha que ir para o hospital, que era o nosso hospital. E ali ele poderia viver? Voltar à vida? Como a autópsia também. O quê? Porque a autópsia... Fizeram autópsia nele? Fizeram, e eu quis fazer. E eu pensei, inclusive, em estar lá. Eu queria assistir a autópsia. Mas eu não achei um jeito, assim, racional de explicar o pedido, assim, que as pessoas... Como é que eu ia dizer isso para as pessoas? Não achei um jeito de apresentar essa minha colocação. Mas a autópsia, o que é a autópsia? É um exame minucioso de tudo que está acontecendo com aquele organismo. E aí eles poderiam encontrar onde estava o defeito, né? Porque eu achava que era uma arritmia, uma coisa, não era uma coisa definitiva. Quer dizer, você achava que pela autópsia você encontraria o defeito que tinha causado aquilo, e aí você reverteria o defeito? Não, eles podiam consertar esse defeito. E aí você reverteria a morte? Reverteria a morte. E como foi que esses eram devaneios, como foi que isso passou? Foi de repente. Quando a gente estava voltando da Califórnia para Nova York, né, porque a Quintana já podia ser transferida para uma outra unidade de neuroreabilitação. Quer dizer, ela ainda estava viva? Estava. E a gente fez esse voo da Califórnia porque eu tinha organizado exatamente esse tratamento no Instituto Rusk, da Universidade de Nova York. E aí a gente aterrissou num Kansas, perto de um milharal, para reabastecer. E eu fiquei caminhando, né, até o final do milharal. E naquele momento eu percebi que eu não estava mais achando que ele ia voltar. Isso tinha acabado, tinha ido embora. Que era uma sensação, né? Sem maiores explicações. Foi embora. Foi embora. Eu perdi essa sensação, isso tinha acabado. Houve uma consciência da morte dele. E a partir daí você compreendeu que ele tinha morrido? É.